Se liga só nesses comentários aqui. Primeiro deles, a Rose Eusébio. Doutor, seus vídeos são top. Obrigado, Rose. Você poderia falar sobre pessoas magras que precisam aumentar a massa corporal? E o segundo pedido aqui, da Vânia Daniele. Pode falar sobre como ganhar massa muscular para nós magrinhas? Obrigado! Então, no vídeo de hoje eu vou abordar em 5 tópicos como que a gente otimiza esse processo de hipertrofia para as pessoas com mais baixo peso. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E se você chegou de fato aqui pela primeira vez nesse vídeo, deve ter observado que o conteúdo do canal vem de vocês. Então aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu curtir. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de temas para que eu aborde? Eu sempre vou trazer aqui evidências científicas, a partir dos pedidos de vocês, então já joga aqui nos comentários e vamos ter esse bate-papo. Aí você aproveita já, faz a inscrição, ativa o sininho, que tem muito vídeo aqui educativo e com boas orientações para vocês. Então vamos lá. A estrutura do vídeo eu vou colocar 5 tópicos. Primeiro deles, vamos definir o que é hipertrofia. Segundo ponto, vamos definir qual o volume ideal. Terceiro ponto, qual a intensidade ideal para que você tenha um processo de hipertrofia. Quarto ponto, como que a gente calcula o aporte de macronutrientes para que você objetive maior esse volume muscular. E o quinto ponto, como que você ajusta a hidratação e esse processo de recovery. Vamos nessa? Primeiro ponto, vamos definir o que é hipertrofia. Se a gente fizer uma biópsia aqui e olhar no microscópio, como que é a estrutura do nosso músculo, a gente tem umas coisas chamadas de sarcoplasma, que vai ser a região ali do nosso músculo que a gente vai conseguir armazenar o glicogênio, que é a fonte fundamental, básica para que a gente tenha energia para executar o movimento. E a gente tem um segundo ponto, se a gente for olhar mais macroscopicamente, que são as miofibrilas, que são os fiapos, umas linhas que compõem esse músculo. Então a gente pode, nesse processo de hipertrofia, ter uma hipertrofia desse sarcoplasma, que é essa região que vai armazenar essa energia, e hipertrofia das miofibrilas, que são, de fato, essas fibras musculares que a gente fica visualmente, que você vê um maior ou menor volume. E aí a gente tem diferentes volumes, diferentes intensidades de treino para direcionar a hipertrofia de um da hipertrofia do outro. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, que se você pega um corredor de maratona, aquele corredor ele tem um músculo forte, ele tem um músculo resistente, só que o estímulo dele não é direcionado para ter volume muscular. Então, aquele músculo ele está treinado mais para a parte do sarcoplasma do que para essa parte de miofibrila, para a gente olhar macroscopicamente esse volume muscular. Conseguiram entender? E aí vamos para o segundo ponto. Qual o volume ideal para que a gente consiga uma hipertrofia sarcoplasmática ou uma hipertrofia de regiões de miofibrila? Eu sempre falo de maneira recorrente as mesmas informações aqui, certo? Só que tem um ajuste ou outro. Estímulos variados igual a benefícios variados. Então, não é para você ficar olhando só para um único tipo, uma única modalidade de treino. Isso vai fazer sentido para alto rendimento, para alta performance. Mas população geral, quando você faz um treino visando isso aqui, você estimula o lado de cá e vice-versa. Mas vamos falar de uma maneira mais objetiva. Hipertrofia sarcoplasmática, esse volume que vai dar resistência ao treino de endurance, certo? Que vai hipertrofiar a sua capacidade de armazenamento de glicogênio, em média de 15 a 20 repetições. A hipertrofia miofibrilar, esse volume de fibra muscular, de 6 a 12 repetições. Então a gente já tem um estímulo direcionado para esse maior acúmulo de glicogênio e a gente tem um estímulo já direcionado para esse maior volume da fibra muscular. E aqui começam algumas informações talvez ficarem mais claras para quem assiste alguns outros vídeos, que eu falo de maneira recorrente. Por exemplo, o corredor de mais longa distância, meia maratona, maratona. Vocês começaram a entender por que, por exemplo, o treino de resistência, esse treino de força, a musculação, só que direcionado com maior volume de repetições, é um ponto-chave, um ponto fundamental para que você também evolua no seu rendimento, evolua na sua performance. Beleza?
O terceiro ponto, vamos falar sobre a intensidade, sobre essa progressão de cargas. E aqui eu vou trazer um conceito para vocês sobre o que é o trabalho muscular total. Ele vai ser uma medida que vai refletir o quanto de estresse, quanto de tensão que você está colocando nessa fibra muscular. E aí ele é calculado de que maneira? Você pega, por exemplo, a carga, você faz um movimento de levantamento terra, você faz com 100 quilos. Cada repetição você vai ter 100 quilos. Você vai fazer 10 repetições, um total de 4 séries. Então você pega o número de 100 vezes 10 vezes 4. Vai dar um valor de 4.000. Então, para esse movimento, esse levantamento terra, você teve, para aqueles músculos que você está agindo ali, um trabalho muscular total de 4.000. E o que a gente tem que ter de entendimento? Que a progressão de cargas é fundamental, é necessária para que você continue mantendo um estresse, uma tensão, e aí esse estresse, essa tensão, gere lesões que são suficientes para gerar um processo de reparo com essa fibra muscular ficando um pouquinho maior e um pouquinho mais forte. E essas flutuações entre semanas não devem ser superiores a mais ou menos a uma média de 10%. Então, assim, se você teve em uma semana esse trabalho muscular de 4.000, na próxima semana você vai ter um objetivo mais ou menos de 4.400, depois 4.800. E a gente vai progredindo em média 3 para 1. Você sobe 3, diminui 1. Ou 4 para 1. Você sobe 4 e reduz 1. Um grande parênteses aqui. Obviamente, quando você tem um acompanhamento profissional e especificamente para ter um controle de carga ali sobre sua fibra muscular, o profissional da educação física é o profissional mais apto para conduzir, para guiar esse seu processo. Então, por vezes, eu vejo que vocês consomem, bons conteúdos, e o meu conteúdo é um bom conteúdo de internet, mas assim, fazer as coisas sozinhos nem sempre vai ser a melhor opção. Então, vale sim fazer um investimento em um profissional habilitado, apto para conduzir o seu caso e aí aumentar sua performance e reduzir sua chance de lesão. Então, fecha esse breve parênteses aqui e vamos lá, vamos dar continuidade. Então, pegando esse conceito de trabalho muscular total, a gente vai começar a dividir em algumas valências. O treino para hipertrofia, em média, de 3 a 5 séries, de 6 a 12 repetições. Um treino para ganho de resistência, de 2 a 4 séries, de 15 a 20 repetições. E quando a gente fala em ganho de força, de potência, as mesmas 3 a 5 séries, só que um menor volume de repetições, de 1 a 5 repetições. E aí a gente reforça aquilo que eu falei no ponto 2. Estímulos variados igual a benefícios variados. Não é porque você vai ter um melhor estímulo para a hipertrofia do sarcoplasma ou para a hipertrofia da miofibrila que você vai ficar só com um modelo, só com um tipo de treino, certo? A gente precisa ampliar esse leque para criar benefícios variados nesse processo. Mas também não é só dar porrada, porrada, porrada nessa fibra muscular. Para ficar mais fácil esse entendimento, a gente precisa colocar substratos. Água, tijolo, cimento. Danilo, não entendi nada. Eu sempre gosto de fazer umas analogias, fazer umas comparações. E aí esse processo de hipertrofia para as magrinhas vai servir para todo o perfil de população, certo? Todo mundo vai funcionar do mesmo jeito. E existem apenas algumas peculiaridades, mas aí o corpo de todo mundo é igual a uma casa. E essa casa, quando você faz uma sessão, para hipertrofia, para ganho de força, para ganho de resistência, é como se você tivesse pegado um martelo e deu uma marretada, derrubou uma parede. E aí você quer recuperar, quer reparar essa parede para que ela fique um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor aí na modalidade que você objetiva. E aí, para que você tenha esse reparo, o que é que precisa ser feito? Ofertar água, tijolo e cimento. Água é a água que você bebe, tijolo é a proteína que você consome e o cimento é o carboidrato que você oferta para o seu corpo. Nem todo cimento é de igual qualidade, então não dá para a gente colocar o carboidrato no mesmo balaio para todo mundo. Existem carboidratos de melhor qualidade e existem carboidratos de pior qualidade. E aqui no canal já tem vídeo em que eu oriento a vocês como achar carboidratos, como ofertar carboidratos para o seu corpo de melhor qualidade. Vai ficar como referência lá no final do vídeo, como 2 opções de vídeos aí, para que vocês continuem maratonando o canal. E vamos lá para o quarto ponto, como que você calcula essa oferta de macronutrientes para otimizar essa sua hipertrofia.
Para que a gente construa massa, a gente precisa ter um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia, quando a gente está falando em construção de massa muscular, a gente precisa direcionar mais a parte do tijolo mesmo. E aí essa fração, essa correlação de proteína, você vai fazer o seguinte: vai pegar o seu peso e vai multiplicar de 1,6 a 2,2. Essa vai ser sua faixa, o seu alvo, para que você oferte proteínas ao longo do seu dia. Então, se tem um déficit de proteína, se tem pouco tijolo sendo ofertado para sua casa, o seu muro ele não vai ser reparado numa velocidade de ganho que você objetiva, certo? E de maneira recorrente, o brasileiro ele tem uma oferta pobre em proteínas e ricas em carboidratos. Carboidratos processados e ultraprocessados. Novamente, nem todo carboidrato é igual. E a gente tem um papel no processo de hipertrofia também na oferta de gorduras. Gorduras de boa qualidade. Então, quando a gente mistura todos esses macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas de maneira adequada, a gente otimiza esse processo de hipertrofia. Então, isso aqui é fundamental. A gente tem um superávit de energia e esse superávit tem uma boa composição, uma boa correlação percentual na presença de proteínas aí na sua dieta. E a gente chega agora no quinto e último ponto, e talvez o mais importante de todos, que é o processo de recuperação. Vamos lá, você chegou, deu a porrada, deu a marretada. O que é que você precisa? De um pedreiro que recupere, que repare aquele muro, aquela parede que foi danificada. Isso vai demandar tempo. E esse tempo, esse pedreiro ele vai estar mais ativo, vai estar mais ligado durante o seu sono. Especificamente sobre uma fase do sono, que é uma fase mais profunda. E aqui vem o grande ponto, o grande ajuste que a gente precisa melhorar. Vocês já entenderam que quando você treina, você está treinando. Vocês já estão começando a entender que quando você come, você também está treinando. Mas essa parte de sono ainda precisa ser otimizada, principalmente nessa nossa sociedade que você está hiperconectado, hiperdigitalizado, que você tem de maneira recorrente uma exposição dos olhos aí a luzes artificiais, que vocês vão dormir tarde da noite, meia-noite, 1h, 2 da manhã, e aí acorda todo dia no alarme, no despertador, dando 4 ou 5 horas em média de sono e objetivo a hipertrofia. Isso não vai acontecer. Por quê? Você está dando pouco tempo para o seu pedreiro trabalhar. E aí você limita esse teto, você limita essa evolução. E aí você vai novamente na academia, dá outra marretada. O muro estava subindo ainda, você pega e dá outra porrada. O muro estava começando a subir, você pega e dá outra porrada. E aí no lugar de você evoluir em ascensão, ou você fica estagnado, ou no pior dos cenários você começa a regredir, começa a diminuir, ter uma perda não só de massa, mas de qualidade desse músculo. E aí ficam apelando para suplementos, estimulantes, hormônios. E aí, o que é que a gente precisa entender para a gente concluir todo esse vídeo? O tripé, ele sempre vai funcionar. Performance e promoção de saúde. Quando você treina, você está treinando. Quando você come, você está treinando. E quando você dorme, você também está treinando. E se não existe um bom volume de sono, os outros dois vão bombear, vão cair e não vão dar certo. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Restou alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se liga que toda segunda e quarta-feira, às 8 da noite, a gente tem lives aqui. Às segundas-feiras para todo o pessoal, todos os seguidores, e às quartas-feiras para os membros do canal que querem ter um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouco mais exclusivo. Os detalhes estão no guia da comunidade e vamos para o próximo.